Opa, aqui é o Lumir e hoje eu tô aqui pra falar sobre uma série que eu gosto muito e tenho assistido recentemente e acho que nem antes da quarentena eu só tinha ouvido falar, mas depois dela, tipo, ninguém tava falando. E essa série é Vikings. Aí você vai me perguntar, mas Lumi, por que você está falando desta série? Meu amigo, essa série pode não ser, não sei, a melhor representação de Vikings, apesar de ser baseado numa ficção, porque o Ragnar é um personagem meio histórico fictício, porque existem provas de que talvez ele tenha existido e também existem provas de que talvez não, então a história não pode confirmar. Mas eu sei que tem um livro que conta as aventuras do Ragnar, que provavelmente é da onde é baseada a série. E cara, é incrível! Sério, o que eu conhecia de Vikings era só aquelas. Eu só tinha ouvido falar, tipo, em coisas da TV, não me lembro especificamente o que, sobre a mitologia nórdica que meio que envolve os Vikings. E as tirinhas daquele ser que aparece em gramática, o famoso Hagar. Sim, o Hagar, o horrível, o grandioso viking das gramáticas, onde ele faz umas piadas esquisitas, ou umas lições de morais, ou sei lá o que, com a esposa dele. Enfim, ele é o viking da gramática. E era por isso que eu sabia que os vikings faziam umas visitas loucas, roubavam os caras, essas coisas, mas que eles tinham um grande espírito de navegação, que naquele tempo era bem comum, tipo, dali pra lá e um pouco antes, se eu não me engano, historicamente, as pessoas estavam a fim de navegar. E cara, a minha ideia de Vikings era que, tipo, sei lá, eles só eram os ladrões que viajavam por aí, mas eu não imaginava que eles eram tão estratégicos, entendeu? Quer dizer, pelo menos na série eles colocaram os Vikings de uma maneira estratégica. Tipo, os caras pensam, os caras não tem, tipo, uns 90 de QI, assim, que eles vão lá, só roubam os negócios. Não, cara, os caras têm, tipo, uns 300 QI, pelo menos o Ragnar. O Ragnar, cara, meu amigo, o cara parece que ele tá com tudo sob controle, apesar de às vezes ele parecer não tá. Mas grande parte do tempo parece que ele sabe muito o que tá acontecendo, o que ele vai fazer. Ele é muito certo, assim. Tipo assim, eu demonstro, por exemplo, existe uma incerteza, porque, por exemplo, tem várias situações da série em que ele vai fazer uma coisa e pode dar merda, como qualquer coisa na vida. Mas ele vai lá e pelo menos ele tenta. Coisa que o chefe dele antigo não estava muito afim de fazer. E ele acabou fazendo. Ele teve que quebrar umas leis pra isso, mas né, fazer o quê? E essa é a premissa da série. As navegações, pelo menos nessa primeira temporada, que é a temporada que eu assisti e que eu tô comentando aqui com vocês. Meu amigo, o Ragnar, no começo da série, ele vai lá e ele decide navegar. E daí, por exemplo, mostra aquela bússola antiga que tinha pra guiar, que não era exatamente uma bússola, mas cara, ele usou uns artefatos, pegou um barco, entendeu? Foi lá e ele conseguiu não só grana pra conseguir voltar e mostrar pro rei que valeu a pena ter dado a oportunidade de eles explorarem o mundo afora, como também o cara ainda pegou de refém, é porque eles invadiram uma casa lá de uns cristãos, e ele pegou de refém um padre. E esse padre, você acha que, por exemplo, o cara tá ali e ele vai ser descartado, mas não, cara. O padre, meu caro, ele é utilizado pelo Ragnar para ele aprender a cultura cristã, porque eles são caras da religião nórdica, que naquela época era uma religião, caso você queira falar que não é, não sei o que, era uma religião naquela época. Aí ele aprende sobre os cristãos e também aprende sobre a cultura dos outros povos. Aí você pergunta, tá, igual o rei, deve ficar tipo, tá, ele só deve ter pegado isso só pra isso, não sei o que, qual que é a utilidade disso, meu amigo? A utilidade disso é que quando ele for invadir, ele tem uma certa boa noção
do que fazer e de como agir perante a esses caras, os novos reis em outras terras, porque são colonizados pelos cristãos, então tem certas culturas, essas coisas. E aí você pensa, será que isso realmente é tão importante? Cara, isso impacta diretamente na série, porque o Ragnar visita outros lugares depois. E numa das visitas, por exemplo, o cara vai lá e aí ele conversa com o rei e tudo mais. Eles sequestram o irmão do rei. E aí eles de cara não queriam que o Ragnar entrasse lá e tudo mais. Mas aí o Ragnar consegue. E aí eles entram. E daí eles tentam fazer um acordo, né, e tudo mais. Só que daí o rei falou que só faria o acordo se um deles se tornasse cristãos e tudo mais. E aí eles aceitaram, o Ragnar aceitou de boa, não foi ele, mas foi um dos caras lá. E o rei tenta passar a perna depois no Ragnar. E aí o Ragnar mostrou que com os vikings não é brincadeira, você vai passar na perna nos vikings e eles vão passar a perna em você também. Eles cortaram a cabeça, eles mataram o rei e mandou o cavalo correndo com o corpo do rei. Aí o rei entregou as coisas, deu o dinheiro, deu tudo assim, porque, né, não pode passar a perna nos vikings. E não só essa parte estratégica, mas, cara, mostra muito sobre a cultura nórdica e tudo mais, cara. Eles falam de Odin, falam do Thor, da Freya e tudo mais. E vão contando, falam sobre o Fenrir. E é muito louco, cara. Você sente que você não tá simplesmente... isso aqui é uma baboseira. Não, os caras contam de uma maneira como se fosse algo... Uou, cara, é muito, muito maneiro como que essa série mostra pra você e sobre a cultura nórdica. E meio que assim, eles não falam exatamente, contam todas as histórias, mas te deixa curioso pra saber mais sobre a cultura. E eu acho que isso é muito bacana, dá uma certa vontade da pessoa de ir atrás, procurar sobre o assunto, ou só ficar curiosa mesmo, tipo, caraca, que da hora. E aí, é uma série que eu não vejo nenhum dos meus amigos comentando. E a única pessoa que só conheci 2 adultos que comentavam sobre essa série. Mas aí eu nunca mais conversei com eles. Aí foi ruim, né? E meu amigo, o finalzinho aí, os caras instigando uma treta entre irmãos. E eu já tava falando, vai dar ruim. E eu acho que vai dar ruim. Eu ainda não sei como é que tá a segunda temporada, mas eu acho que vai ter uma briga maluca. Mas eu acho que o Ragnar vai vencer. Porque o cara é quase Peaky Blinders, o cara tem tudo sob controle, o cara é frio e calculista. Só não gostei aí de certas coisas que ele faz que não é legal pra esposa dele aí. Mas, cara, recomendo assistir essa série. Essa série tem na Netflix, tem 6 temporadas, mas são 10 episódios por temporada. E de 40 minutinhos, às vezes 50, então não é tão longo assim. É quase um Game of Thrones, só que eu acho que tem menos episódios que Game of Thrones. Menos episódio não, menos tempo. Então é bem rápido de assistir. Se você pegar, sei lá, 1h20, mais ou menos, você vê 2 episódios. Se você tirar 1h20 por dia, você termina a série em uns 5 dias, mais ou menos. Quase uma semana. Dá pra você assistir a primeira temporada, assim. Então, eu acho que vale a pena aí dar uma olhada. É interessante. E é isso, cara. Eu agora mudando de assunto. Agora, se você querer só ver sobre os Vikings, aí pode deixar seu likezinho. Eu agora vou falar aqui que eu abri um canal no site roxo, que eu também vou fazer umas streams lá. Só que assim, você pode acompanhar lá, mas eu também vou passar pra cá os que não tiverem problemas com, né, monetização ou AdSense ou desmonetização. E eu vou fazer com uns cortes aí pra algumas pessoas quiserem assistir partes específicas. E é isso. Não saiu um novo capítulo aí da minha história com o Guintão. Então fica aí. Falou, galerinha, até o próximo vídeo.